Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, nosso Podcopas. E hoje estou honradíssimo de estar aqui com uma grande parceira e amiga, Tatiana Negrão, da Arca Cobrança. É o segundo episódio aqui que a gente traz a Arca, né? A gente já teve o primeiro ali com o Dr. Leandro, agora com a Tati. Mas te apresenta, Tati, tá nervosa? Primeira vez no podcast ou não? Fala um pouquinho de ti, te apresenta pro público. Tudo bem? Me chamo Tatiana Negrão, sou diretora da Arca Cobranças. Primeiramente, quero agradecer a participação aqui no podcast de vocês, a estar dentro desse projeto, né? Novo aí e com certeza de grande sucesso. Beleza, mas Tati, bora lá, me conta um pouquinho de como é que tu começou nessa questão da cobrança, né? O que é que você faz na Arca, o que tu atua diariamente, tua formação... Porque eu sei que advocacia já é complicado, cobrança deve ser chato, né? Escolheu pra tua vida, me conta um pouquinho como é que tu embarcou nessa jornada. Perfeito. Não sou advogada, né? Essa parte da cobrança em si, o Dr. Leandro, ele trouxe com ele. Para quem não sabe, nós somos casados, a empresa é familiar. Então, o Leandro é de Recife. E na verdade ele é baiano e foi morar em Recife. Foi onde a gente se conheceu e tudo mais. Então eu tinha outra formação, sou formada em ciências aeronáuticas, trabalhava como piloto de avião. E Continua. E aí foi quando ele decidiu realmente, como a empresa lá também era familiar, era do pai, trabalhava ele e o irmão junto, ele decidiu seguir o caminho dele. Então, pra gente continuar ali, era um pouquinho ruim por conta do mesmo segmento, né? Então, eu já queria voltar a Belém, que é onde é minha terra natal, a minha família também toda já se encontrava pra cá. Então, eu convidei, né? Vamos lá em Belém, dar uma olhadinha... na cidade, no segmento, para ver como é que tá a parte de empreendedorismo. E aí a gente veio e decidiu ficar. E abrimos a Arca e já estamos aqui no mercado do Norte há 8 anos. 8 anos, né? Mas como eu falei, cobrança, a gente cria, né, conteúdo pra Arca há 3, 4 anos, eu sinceramente já me perdi nesse tempo um pouquinho. E é difícil, cobrança é um negócio bem complicado. E são dois mundos também muito diferentes. Quer dizer que tu pilota... Eu sabia que tu tinha essa formação, né, da questão da aeronave, mas tu pilotava avião. Sim. Né? Chegou a fazer alguma viagem já direto como piloto principal? Conta isso aí que depois eu tenho uma pergunta pra ti. A faculdade, você se forma em ciências aeronáuticas com habilitação em piloto comercial. E aí você inicia, né, com um avião de pequeno porte, só você e um instrutor, e depois você começa a voar bimotores, aviões um pouquinho maiores. E aí eu cheguei a trabalhar em táxi aéreo, de aviões para levar 6 pessoas, 12 pessoas. Para você já ir para uma companhia, você tem que acumular um certo número de horas de voo. Você também faz provas e exames já através da ANAC, que é o órgão, né, que monitora essa parte toda. E aí, no meio do caminho, eu decidi mudar. Por quê? Esse é o caso. Por quê? Porque é muito radical, são duas áreas completamente diferentes, né? Piloto de avião para diretora financeira, né? De uma empresa de cobrança. Na realidade, eu sempre tive um sonho, eu dizer que eu ia ser astronauta. Aí astronauta estava muito longe, né? Então eu decidi fazer a faculdade para piloto comercial. E quando eu me inseri ali no segmento, né? Isso foi por volta de 2008 a 2012, ainda era muito forte essa questão da mulher dentro de algumas profissões. Então, a mulher dentro da aviação era ainda uma coisa muito ímpar. Então, eu tive algumas dificuldades dentro disso. Para te confessar, não foi como eu achava que ia ser. Então, me senti um pouco incomodada ali dentro do segmento, que hoje já é totalmente diferente, né? A mulher hoje tem um espaço, tem um respeito ali dentro. Então, hoje eu acredito que já é bem mais confortável estar em certas profissões. Então, ali dentro eu já não me sentia tão bem, já tinha algumas coisas que me incomodavam. E aí eu decidi realmente deixar um pouquinho de lado e visualizar e correr atrás de outros sonhos mesmo.
Então, também sempre tive essa raiz empreendedora, de vendas e da parte administrativa. Sempre gostei, né, dessa parte de tomar conta, de ir à frente, resolver e tudo mais. E foi quando o Leandro precisava desse suporte. Então, eu falei pra ele, não, vamos abrir o escritório, eu vou te ajudar nessa parte. Depois eu vejo aí o que é que eu faço, o que eu vou seguir. Porque também você fica muito fechado ali dentro dessa profissão, né? Então, eu decidi fazer outra faculdade, fui para petróleo e gás, engenharia de produção. Meu Deus! E aí, trabalhei um pouquinho nessas outras áreas, trabalhei em uma empresa de produtos químicos e tudo mais. E realmente foi quando o Leandro ali estava sozinho, eu precisava de todo esse suporte. Então, eu deixei um pouquinho de lado para ajudar ali dentro da empresa. E foi quando eu descobri essa parte administrativa também. Então, abracei o nosso projeto. E estamos aí até hoje. Meu Deus, é um mundo totalmente... Eu não sabia dessa parte de engenharia de produção, né? Petróleo e gás. Isso. E não pensa em seguir, de repente, se tornar um advogado, alguma coisa assim? Ou não é tua área, não gosta muito, acha muita dor de cabeça? Né? Hoje muita gente, inclusive, me cobra essa parte. Eu sei. De seguir pro rumo do direito e tal. Dizem que eu tenho esse feeling também. Mas hoje eu confesso que eu deixo pro Leandro essa parte. Não gosta muito, né? Não que eu não goste, né? Mas é enfrentar aí mais uns anos de faculdade e tudo mais. E também o direito em si, toda essa parte... Não sei se é mais ali pelo convívio mesmo, que eu não tenho 100%, né? De colocar a mão na massa, de fato. Não me interessa muito, não me faz brilhar muitos olhos. Mas toda essa outra parte de manejo dentro da empresa mesmo, administrativa, e das informações, eu gosto mais mesmo da parte da cobrança. Então, acabei fazendo alguns cursos dentro da cobrança, né? De gestão de cobrança, gestão de inadimplência, dessa parte mesmo da cobrança, né, em si, para estar passando à frente também da nossa equipe, tá entendendo como é que funciona ali, né, porque hoje eu acredito muito que também não adianta você abrir um negócio sem entender do seu negócio. Sim. Então, eu deixo o Leandro mesmo muito focado nessa parte da cobrança jurídica, tanto que hoje a nossa empresa ela é dividida em 2 setores, né? Na cobrança jurídica e na cobrança extrajudicial. Então, eu fui me especializar um pouquinho nessa parte da cobrança extrajudicial para estar ali fazendo a gestão dessa equipe. Você falou também que já tem raízes empreendedoras, né? Teu pai empreende, como é que é? Na verdade, não. O meu pai, ele é formado em engenharia química, ele é aposentado hoje da Petrobras. Mas eu digo assim, de mim mesmo, desde pequena, eu sempre gostei. Eu que organizava ali todas as partes, essa parte de liderança também. Sempre eu fui a líder, sempre... festival, em colégio, essas coisas assim. Então, eu que sempre organizava todo o trabalho, toda essa parte. Sempre gostei de assumir também muito, inclusive nessas épocas de faculdade, como às vezes assumia muito essa parte de trabalho e tudo mais. E aí, tudo que colocavam assim pra me fazer, eu sempre fui do tipo que eu não sei, mas vou dar um jeito de fazer. De aprender e fazer. Eu faço, então, não sei como, mas eu vou dar um jeito. Mas eu vou dar um jeito. Então, e eu digo muito, inclusive, pra minha equipe, porque é difícil hoje também, dentro ali da cobrança, você achar pessoas especializadas no nosso segmento. Então, eu participo dessa parte seletiva das entrevistas e falo muito, se você quer, a gente vai te capacitar para isso, porque eu acho que todo mundo pode estar em qualquer lugar, assim como eu estive antes, né, como piloto de avião, como engenheira, como toda essa parte. Então, basta você querer e se dedicar àquilo ali, que eu acredito que todo mundo tem a capacidade ali de aprender e de ser bom naquilo que se propõe. E como foi esse choque para tua família? Porque você era piloto de avião, aí depois engenheira. Vou largar tudo e vou viver um projeto que tá começando agora, que não sei se vai dar certo, é arriscado, vou sair lá de Fortaleza, né? De Recife. De Recife pra Belém, já tava em Recife, esse instrutor. Como foi esse choque pra tua família? Como ela não tem certeza que tu vai fazer isso, cara? Como é que foi? Logo no início, assim, meu pai e minha mãe ficaram muito chateados, porque dava a entender que eu nunca terminava uma coisa que eu começava, né, na verdade. Então, os pais sempre ficam preocupados, né? Minha filha tá meio perdida no que quer, faz, mas, enfim, não segue ali um caminho.
ou se era por conta também do Leandro, que eu tinha acabado de começar uma relação, ele Ai, levou ali um pingo de culpa. Foi logo quando Eita. a gente tinha iniciado ali um relacionamento, eu decidi largar a aviação. Meu Deus. Então, meu pai achava que era muito por conta disso, né? Mas, inclusive, até com o Leandro, a gente chegou a conversar, porque na época eu tinha recebido uma proposta para ir para Pirassununga, São Paulo. Ah, sim. Interior de São Paulo. E aí, muita gente achava que justamente era isso, que eu não estava largando ali para estar escolhendo ali um relacionamento. E não era isso. Eu sabia que eu já não ia vingar nessa área, porque eu já não estava feliz ali dentro. Então eu fiz a outra escolha, né? Que era o que eu queria, o meu coração desejava. E eu sabia, como eu falei, eu sempre fui muito assim, de não tem problema, vou recomeçar e vai dar certo. O que eu quiser começar vai dar certo. Então foi muito assim que eu escolhi e bati também de frente com meus pais. Não, vou fazer isso. Aí meu pai falou, você vai ficar se você estudar outra coisa, se você for trabalhar. Inclusive na época também, né? Como ele me ajudava financeiramente em algumas coisas, ele também falou, agora vai ser por sua conta. Falei, tudo bem, não tem problema, eu tô escolhendo, eu vou em frente. E aí, graças a Deus, hoje deixo ele muito orgulhoso. E como é essa relação dele com... Lá nessa época com o Dr. Leandro, como foi esse negócio? O cara tá levando minha filha, tá fazendo ela desistir, como é que foi isso? Não, meu pai, ele sempre foi muito intimista mesmo em relação a isso. Ele sempre conversou muito comigo sobre o que eu queria, o que eu desejava e se eu estava feliz com a minha escolha. Apesar de não ser ali o que ele desejava no momento, mas é isso que você quer, é isso que você vai escolher, então pra mim tá tudo bem. E aí sempre com o Leandro foi desse jeito. Olha, se ela tá querendo, eu vou aceitar, cuide bem e siga em frente. E você disse que você era de Belém, né? Sou de Belém, sou natural de Belém. Você foi pra lá pra trabalho, pra faculdade? Como é que vocês se conheceram? Eu acho que eu nem perguntei isso pra ele, na verdade. O meu pai, como eu falei antes, ele trabalhava na Petrobras e ele foi transferido para Salvador. Então sim. eu saí de Belém com em torno de 9 anos. Aí fui para Salvador. Cresci em Salvador. Em torno dos meus 16, 17 anos, foi quando eu conheci o Leandro em Salvador, só que ele estava de mudança para Recife. O pai dele estava indo abrir uma empresa em Recife, então a gente se conheceu brevemente e ele se mudou para Recife. E aí, só que ele tinha as raízes dele também em Salvador, os amigos e tudo mais, então sempre ele retornava em algumas datas, escalas, né? Feriados, sempre ele estava por lá. E o nosso círculo de amizade, quando a gente se conheceu, era o mesmo. Então a gente sempre se encontrava ali uma vez ou outra, né? Carnaval, alguns feriados que ele ia para lá, a gente acabava se encontrando. Só que ele já estava em Recife. E quando eu estava finalizando o meu curso de Ciências Aeronáuticas, eu quis fazer a prova da AFA. E aí, quando eu fiz a prova, eu fui fazer um curso militar em Recife. Sim. Aí eu tinha sido designada para esse, que foi a prova que eu tinha passado. Então eu fui justamente reencontrar ele em Recife. Isso. E aí, na época, essa parte assim mais emocional mesmo, ele já estava namorando. Eu tinha acabado um relacionamento. E aí eu tinha avisado pra ele, olha, tô indo morar em Recife e tudo mais. E aí ele, tudo bem, me avisa quando chegar. E aí a gente acabou se reencontrando, né? E aí eu, como sempre falei aí no início da conversa, sempre soube o que eu quis. Já queria ele. Eu joguei a carta do baralho pra ele, né? Olha, ou tu termina ou a gente para de se falar por aqui. E aí passou uns dias, ele me mandou uma mensagem, olha, terminei, bora sair pra jantar. Aí... E aí foi muito rápido. Aí a gente iniciou o nosso relacionamento e com 3 meses a gente já tava morando junto. Meu Deus! E aí hoje a gente tem 11 anos já juntos. 11 anos juntos. 2 filhas, né? 2 pets. 2 filhas. Isso. Cara, que viagem doida, eu não sabia de toda essa história. Quando é pra acontecer, acontece, né? Que loucura, né? Porque, olha, tem gente que vê um relacionamento acontecendo tão rápido e acha que não vai dar certo. Olha aí, 11 anos... Sócios, né? Como é essa sociedade dentro de casa? Vou entrar na tua vida íntima. Olha... Consegue separar bem as coisas? Porque ele já me falou que às vezes ele tá no fim de semana, mas ele do nada para lá e quer pegar e quer trabalhar. Como é que tu reage a isso?
A gente ainda tem um conflito em relação a isso, porque somos ainda do mesmo signo, somos de touro, né? Eu não entendo muito bem, mas tu pode falar. Touro tem aí um comportamento teimoso, muito trabalhador. Então, assim, o conflito que eu digo é mais da gente trazer o trabalho para casa, né? Que é uma coisa que muita gente coloca aí, claro que não é um indicado. Mas, assim, a gente sempre colocou muito na balança o espaço um do outro. Então, a gente vai para casa, a gente conversa normalmente, sim, sobre trabalho, mas essa parte, por exemplo, de decisões, discussões mesmo, que é normal, de mudanças, a gente não leva para casa, a gente deixa para resolver no escritório. Deixa separado. Para casa a gente leva a parte boa, né? Que são das notícias, de coisas boas que aconteceram, tanto no dia como no outro, né? Para quem não sabe, a gente trabalha em salas separadas. É isso que eu acho muito doido. Que é a parte boa, que foi uma coisa que eu sempre realmente quis, porque no início a gente teve esse conflito, sim, de trabalhar junto. A nossa dinâmica, como eu falei, o touro, ele é muito... como é que eu digo? Tipo assim... Ele, ao mesmo tempo que ele é muito reservado, ele tem muito o jeito dele. Então eu tenho um jeito de trabalhar e o Leandro tem o dele. E aí isso entrava em conflito, que ele falava, não, eu gosto de chegar às 8 horas e gosto de terminar minhas coisas até meio-dia. E eu falava, não, eu gosto de chegar às 8, eu gosto de ajeitar tudo, começar a trabalhar meio-dia para terminar de tarde. E aí isso ele falava, não, mas não é assim não fica produtivo. Eu falava, não, mas é assim que eu produzo mais. E aí a gente entrava nesse conflito porque a gente estava ali até dividindo o mesmo espaço. Falei, não, olha, bora cada um para sua sala, cada um tem já a sua missão aqui dentro da empresa, e aí a gente consegue controlar melhor e até trabalhar melhor. Então, hoje eu tenho a minha sala, trabalho lá, eu sei das minhas coisas, entrego ali no tempo certo que ele precisa, ele também no tempo certo que eu preciso receber dele, né? E aí em casa a gente leva essa parte boa de conversar ou de comentar alguma coisa que a gente teve de produtiva, positiva, então acaba sendo uma conversa legal, né? Como foi pra ti, porque você também me disse no começo que você não estava feliz na aviação, né? Que era muito difícil, talvez assim não era um espaço tão bem visto naquela época pra mulher, né? Hoje em dia já mudaram as coisas. E na cobrança, quando tu sentiu algum impacto? Teve alguma coisa, mas é mulher? Teve alguma situação de machismo, assim, que aconteceu mesmo contigo? Do cliente talvez não valorizar, ou então não querer, enfim. Sempre acontece, né? Eu acho que ainda hoje, apesar de todas as batalhas que as mulheres têm alcançado, principalmente dentro do empreendedorismo, né? Lá atrás, quando eu era piloto, por exemplo, que eu me apresentava na frente da aeronave, as pessoas me comprometavam como aeromoça. Olha, esse voo tem até aeromoça. Só que era um avião pequeno e não tinha, né? E nada contra a profissão, que é belíssima também. Hoje em dia até mudou e admiro o nome, né? muito. Isso, comissário de bordo, né? Bordo. Antigamente mesmo o pessoal chamava de aeromoça. Então as pessoas me cumprimentavam assim. E aí eu me apresentava como comandante. E aí todo mundo até também estranhava. Nossa, uma mulher jovem, nova. Algumas Quantos pessoas anos? Ficavam com medo. Na época eu tinha entre 18 e 19 anos. Eita. Me formei muito nova. E aí no final, inclusive do voo, as pessoas até também me parabenizavam. Olha, parabéns e tudo. Por ver ali a figura feminina de certa forma empoderada, né? Então, no empreendedorismo eu trouxe muito essa parte positiva também. Então, às vezes, a gente chega em frente a empresas, a gente ouve, né, alguns comentários, às vezes, que não são bem-vindos, mas aí a gente finge que não ouviu, releva e vai ali para o que importa, né? Então, se eu vim aqui para fechar o contrato, apresentar o meu serviço, é isso que eu vou fazer e não abrir brechas para outras oportunidades, né? Então, eu levo muito isso pra frente no trabalho. E sempre assim. E assim também como tem um lado positivo, né? Às vezes o Leandro fala, vai lá visitar esse cliente, que tu é mulher. O cliente vai te atender melhor, vai ser mais gentil e mais tudo mais. Mais receptivo. Aí eu vou lá, apresento, dá tudo certo. Como é. E para outras também, a gente vai junto. Então, a gente trabalha muito em parceria mesmo, mas essa dificuldade dentro do segmento, a gente tem mais de forma geral, né? Porque a cobrança, você está mexendo com o dinheiro da pessoa, você está tendo acesso a documentações, né? Que são, na realidade, ali, as principais de dentro de uma empresa, que é a venda, o que ele não recebeu.
Então a gente tem muito esse cuidado realmente de ser muito formal, ser muito ético ali durante a apresentação, e eu acho que isso leva para um caminho mais fácil de ser seguido ali, que realmente é a apresentação da empresa e o fechamento dos contratos. Entendi. E uma coisa bem curiosa sobre a Arca, em específico, né? É que é só o Dr. Leandro de homem. Até onde eu sei, é só mulher, né? Isso. É um público feminino dentro da carteira de colaboradores. E isso é muito difícil de ver hoje em dia. Na verdade, geralmente é o contrário, né? O Dr. Leandro já falou um pouquinho como é pra ele trabalhar com mulher, que é mais fácil, o homem é teimoso, e pra ti é mais... Eu imagino que seja mais à vontade, né? Tua mulher na sala, porque como ele tem a sala dele, na tua sala só fica mulher, né? Como é pra ti isso, essa força feminina dentro da Arca? Dizem que onde tem mulher tem confusão, né? Tem confusão? Onde tem só mulher tem confusão, mas a nossa confusão é boa. Então, dentro assim eu tento manter um posicionamento mesmo de gestora, e ali dentro da equipe também de mulheres que se ajudam. Todo mundo tá ali por um mesmo objetivo, que é trabalhar bem, né? Conseguir conquistar ali as suas coisas pessoais, que vem através de trabalho. Então eu bato muito nessa tecla de que o trabalho é realmente a segunda casa. Então essa parte ruim mesmo feminina que a gente tem às vezes, de fazer um comentário, uma fofoca ou uma coisa ali que sempre surge, a gente fala mais, comenta mais, observa mais às vezes. Então isso a gente foi tirando aos poucos, e a nossa equipe feminina realmente é muito unida, é uma equipe que se dá muito bem, e quando a gente vê ali alguns arranhões, a gente de fato já senta, já conversa, e ele sendo a figura masculina, né, então todo mundo ali também tem o Leandro como uma referência nessa parte jurídica, tem ali aquele suporte onde a gente também procura ali ele para sempre tirar uma dica, mas também temos uma advogada dentro do escritório, né? Então essa parte ali de dentro mesmo foi logo no início coincidência de ter um público mulher. Porque essa área da cobrança, voltando novamente, tipo, a gente tinha mais um homem antigamente cobrando in loco, né? Que era aquela cobrança que era de porta a porta e era feita mais por homem. Agora, por telefone, essa parte que vem do telemarketing e tudo mais, era mais do público feminino. Então, nas entrevistas, realmente a gente recebia mais esse público feminino. Já tivemos também o público masculino dentro do trabalho, mas o público masculino, ele, digamos que ele é muito inconstante ali dentro da profissão. Então sempre procura, almeja algo a mais ali, enfim, a gente... Às vezes não vê o crescimento, né? Pro público masculino, realmente, dentro da cobrança, a gente teve mais dificuldade de encontrar. Entendi. Mas nada que a gente não abra as portas, né? Entendi. Mas hoje é tudo bem, graças a Deus, lá com as meninas. Legal, eu falo que a força feminina da Arca é muito grande, né? Que é só o Dr. Leandro de homem. Na sala a gente só vê mulher, né? Às vezes ele até brinca com as meninas. Tem que falar mais grosso, tem que cobrar. Não é pra ficar falando que nem voz baixinha, gentil, cobre mesmo e tudo mais. Aí as meninas, mas doutor. Ele falou que ele gosta de fazer um terrorzinho às vezes, né? Na palestra que teve do evento da Arca. E tu cobras pessoas diretamente ou tu deixa pras meninas e pra ele? Eu sou a parte mais intermediadora da cobrança. Então, como eu faço ali toda a gestão da cobrança extrajudicial, quando a cobrança tem algum impedimento, que eu digo entre o credor e o devedor, né? Aquele devedor que às vezes está insatisfeito, mas é uma comunicação falha, né? Que teve ali no serviço que foi prestado. Então, eu entro nessa parte para fazer essa comunicação entre o devedor e o credor. Então é mais para resolver mesmo, né? Pra gente entrar num consenso, para mostrar para ele a parte boa dele pagar a dívida também, né? Porque não é ruim você pagar. Você vai pagar para sair do Serasa, você vai pagar para ter ali o seu serviço de volta, ou você vai pagar para parar de ser incomodado. Então, ou até mesmo você vai pagar depois que eu sento e consigo explicar para o devedor o que foi que ocorreu, para ter ocorrido aquele incidente com ele, se for o caso. Então eu faço mais essa intermediação mesmo da comunicação. Hoje, se for preciso, eu faço a cobrança sim,
mas a nossa equipe, graças a Deus, dá conta. Então só chega para mim realmente essa parte da intervenção ali, de alguma coisa. E as meninas colocam um terrorzinho também, igual o Dr. Leandro ele fala? Quando é preciso, sim. Elas colocam, sim. Mas claro, tudo dentro de um padrão, né, de cobrança. Sem faltar o respeito. Ali da ética, da cobrança. Mas às vezes é necessário você, sim, quando a gente diz tocar o terrorzinho, a gente fala às vezes em informar pro devedor, né? Não é colocar o medo, ameaçar, não é informar para ele o que é que sim, que pode acontecer caso ele não pague a dívida, né? Que sim, ele pode sofrer uma ação judicial, sendo que ele pode resolver de uma forma bem mais amigável, fazendo um acordo, sem precisar, né, de ir para essa instância, que ele pode ter, sim, seus bens penhorados, como é que isso acontece, né, como é que acontece a penhora em conta, um veículo que às vezes fica aprovisionado por conta do débito. Então a gente passa todas essas informações a fim de realmente deixar as pessoas cientes, porque ainda hoje muitas pessoas acham que dívida é uma coisa boba, né? Mas uma dívida pequena, lá na frente ela se torna em uma grande dívida. Sim. Então é importante a gente sempre estar falando o que o Serasa, por exemplo, é diferente de um protesto no cartório, porque o Serasa, as pessoas às vezes falam, deixa aí meu nome no Serasa, daqui a 5 anos vai sair. Mas a gente não negativa no Serasa, a gente protesta. E um débito no cartório, por exemplo, protestado, ele é um débito que ele não caduca. O teu protesto ele vai ficar ali para sempre, até ser pago. E quanto mais tempo passa, maior fica o débito e as custas do cartório também. Então, tem pessoas que não sabem essa diferença. Aí a gente, como a gente fala, né? Os nossos avisos acabam sendo ali um terror para a pessoa, mas a gente tá avisando para ela do que ela tem que saber mesmo, ser informada, né? E nesses 8 anos, né? Que você tá nessa parte da cobrança, qual foi a maior dificuldade? Isso aqui foi difícil, foi um desafio para mim, no caso. Vamos lá. Ainda continua sendo, eu acho que para todo empreendedor, o crescimento é um desafio, porque acaba desestruturando a empresa para você enxergar, né? Tudo, uma nova administração, um novo layout, você acaba mexendo um pouquinho com cada parte da empresa. Então como eu fico nessa parte que eu falei administrativa, graças a Deus, a cada contrato que a gente fecha, que hoje a gente trabalha com todos os segmentos, né? Então cada contrato é individualizado. Tem contratos que a gente precisa de 2 pessoas ali para estar fazendo aquela cobrança específica, mas tem contratos que eu vou precisar de 10, eu vou precisar treinar a equipe de uma forma diferente para estar realizando aquela cobrança. Então quanto mais a gente cresce, mais desafios eu acredito que eu tenho. E cada desafio para mim é uma dificuldade, porque, como eu falei, é um ramo que eu não tenho experiência. Então, a minha experiência é fazendo. Entendi. Então, cada desafio que vem, a gente abraça e aí a gente se prepara da melhor forma, né? E a gente vem se preparando, como eu falei, realizando cursos, realizando monitoramentos, imersões, que hoje em dia o mercado, enfim, empresarial tá cheio, né? E a gente vem sempre se preparando para isso. Mas, claro, cada evolução, cada passo que a gente dá, para mim é um desafio. Então, essa é a parte que eu acredito que para mim é mais difícil. Entendi. E bora vir agora um pouco mais para cá, né? 3, 4 anos, né? Mais ou menos atrás. Quando a gente começou a conversa, eu acho que eu gosto muito de falar desse início, porque eu falo que a Arca é um case de sucesso nosso, da AS, né? Primeiro foi um pouquinho difícil, eu lembro que eu falei contigo e tu falou, mas deixa eu falar com meu marido, bora conversar, como ele tava resistente em uma agência. Conta um pouco essa história aí pro povo saber. Como foi esse contato, como tu achou a gente? Vocês, né, foi uma indicação de uma amiga minha que já trabalhava com vocês na internet. Só que antigamente, pelo menos na nossa visão assim mais de empresário, a internet em si e essa parte de marketing, ela era mais vista para vendas, né? Então, se eu tinha um produto ali para vender, eu tinha que procurar ali fazer o marketing. E a gente é um serviço meio individualizado, né? Que é a cobrança. Eu não tenho como chegar lá, me dê sua cobrança aqui, a gente cobra tanto, até porque o nosso serviço é diferenciado, né? Sim. A gente não cobra nada pelo nosso serviço para estar trabalhando com a cobrança.
a fim de que os nossos parceiros já estão no prejuízo. Então, a gente vende o serviço no qual a gente vai repassar o valor original e a efetividade do nosso serviço, né? A gente acredita tanto na nossa efetividade, que é o nosso ganho. Então, tudo que a gente pega ali, a gente transforma no nosso ganho. E era difícil para a gente imaginar isso dentro da internet, né? Como que a gente vai fazer esse marketing, como que a gente vai chegar no mercado com isso. E aí, principalmente a visão do Leandro dentro das redes sociais e de tudo mais, era que não era necessário, que ao contrário, a empresa não podia se expor ali, nem as empresas que a gente trabalha. Então, para ele, realmente o trabalho tinha que ser ou porta a porta, ou então talvez somente um outdoor da nossa empresa, algo assim, né? E eu já tinha mais essa visão. Como eu falei, eu sempre gosto de acompanhar também a evolução ali dentro do empreendedorismo mesmo. Então, eu sempre venho trazendo, eu vejo ali uma coisa nova, como que eu posso colocar isso ali dentro da minha empresa, né? Então, eu procurei vocês, né, a fim de também conhecer um pouquinho de como seria esse trabalho, esse serviço. E aí foi quando a gente teve a primeira conversa, eu falei, não, vou falar com o Leandro, porque não sei se ele vai querer colocar a imagem dele ali, né, dentro de um Instagram, se ele vai querer se posicionar em relação à cobrança. Ele sempre realmente foi muito reticente em relação a isso. E hoje a gente brinca também, né, que a gente nem pede pra ele fazer vídeo, ele já faz sozinho. Eu sempre falo, é um case de sucesso que advogado é muito difícil de trabalhar, porque advogado às vezes não quer aparecer, não quer se mostrar. E foi um desafio. Eu lembro que no começo, para gravar um vídeo com o Dr. Leandro, era uma luta, era um parto. Hoje em dia eu falo que é ele que manda às vezes um meme, é ele que grava sozinho, manda no grupo. Sim, e eu acho importante também comentar assim, que muita gente às vezes procura realmente estar ali dentro da rede social, né, e procura uma empresa que tenha todo esse suporte, que dê, mas a pessoa quer visualizar ali um retorno financeiro de imediato, ou que tenha um retorno financeiro. E desde o início, na realidade, eu já sabia que para o nosso segmento, né, esse retorno financeiro seria de outra maneira. O que eu queria realmente ali dentro era posicionar a nossa marca, mostrar o nosso serviço, falar um pouquinho, né, de como a gente trabalha, passar informações também, como a gente coloca lá, né, aqueles feeds de notícias e tudo mais. Então, eu sempre tive essa consciência. Só que aí eu tive que passar isso pro Leandro, que esse investimento não seria para trazer clientes ali dentro de imediato. Seria um posicionamento para esses clientes chegarem até a gente de outra maneira. Então, isso também foi um desafio nosso, né? Mas, graças a Deus, a parceria aí deu certo, as ideias e tudo. E às vezes a gente, é o que eu falo, olha, quer convencer o Dr. Leandro? Deixa que eu converse com a tática, a gente tem que bola as ideias, as doidices, chega com ele fica, será? Igual o Mago das Cobranças, né, que foi um apelido. O próprio evento, né, que a Arca fez, foi também um destravamento, que ele não gostava muito do evento, né, hoje em dia já tá palestrando em evento, já tá fazendo evento no caso também. E eu sei que isso tem muita sementinha tua, né? Essa questão, porque eu sei que tu gosta muito mais do que ele de estar nesses meios, né? Foi um desafio? Conta um pouquinho para convencer ele de fazer isso. Foi um desafio? Como foi? Do início foi, né? Só que eu fui mostrando para ele que hoje esse posicionamento na internet é o mais importante. A gente teria que estar ali para a gente conquistar os nossos clientes, até porque a gente chegou em Belém em relação a clientes, né, com a mão na frente e outra atrás. A gente não tinha nenhum cliente. E os clientes que o Leandro tinha, por exemplo, era de Recife e Salvador, que era da empresa do pai. Então ele não ia trazer os clientes para cá. Então a gente realmente começou do zero. A gente tinha que se apresentar. As pessoas queriam saber, né, quem a gente era, da onde a gente estava vindo. E aí qual o material que a gente tinha ali, né? O que a gente tinha para mostrar, a não ser a nossa cara ali na apresentação. Então eu mostrei muito para ele que a gente tinha que construir essa história também da Arca nas redes sociais, na internet, que a gente precisava de ajuda em relação a isso, né? E aí
foi a mesma coisa, essa alimentação em termos de palestras, de network. Hoje ele ainda é difícil para participar, né? Eu falo, vai ali numa reunião, num evento, ele não vai, ele não gosta muito, mas aí essa parte eu já vou, já faço. Aí eu já coloco ele, como ele gosta de falar de cobrança, ele gosta. Aí já vou também nesse ponto, né? Olha, vai lá para falar sobre cobrança, estão te chamando, é só umas perguntas. Aí ele já começou a participar. E aí foi gostando e hoje, graças a Deus, não tem nenhum impedimento, não. A gente até gosta realmente de participar, de passar, né, assim, as informações do nosso trabalho, que é muito importante para todo mundo. Entendi. E nesse meio todo, vocês perceberam alguma coisa de positivo? Conseguiram algum network muito bom dentro dos eventos? Como é que foi essa questão de amizade, de talvez um possível fechamento? Sim, é muito importante você estar dentro dos eventos, né? Agora, uma coisa que eu falo muito até a amigas próximas é que você tem que estar nos eventos certos. Não adianta você estar em todos os eventos que você vê uma oportunidade, porque nem sempre vai ser produtivo ali para você. Então eu sempre tive muito isso. Hoje tempo é dinheiro para todo mundo, né? Sim. Então eu procuro estar nos eventos certos, nos eventos em que eu já antenei ali, que eu vou ter empresas, que eu vou ter pessoas que possam ser uma ponte para mim de network. Então eu vou estar lá nesse evento e vou me posicionar conforme o evento. Então hoje eu já dou esses tiros mais certos. E é muito importante, porque hoje posso falar até que 60% da nossa carteira é de indicação. Então é de serviços que a gente fez, as pessoas qualificaram, gostaram e já indicam, ou de pessoas que a mesma coisa, conheceram a gente numa palestra, ouviram o Leandro falar sobre a cobrança, sobre o serviço, sobre algum case de sucesso, e aí olha, vou indicar vocês para uma pessoa ali que precisa, um parente, ou então já chama a gente também para saber mais. Às vezes a gente vai falando até de uma cobrança, por exemplo, empresarial, mas aí já surge a curiosidade, aí alguém já chama a gente para, olha, lá no meu condomínio tá precisando, vocês fazem a cobrança também? Aí já é um outro segmento que a gente atende também, mas aí você, né, vincula ali na oportunidade. Então hoje é muito importante você estar dentro dos eventos. Hoje as pessoas, elas são a comunicação, né, assim também como a internet. Então eu faço questão de participar, de me fazer presente, ajudando também, nem sempre participando, mas estou dentro de alguns eventos de forma como patrocinador mesmo, para a gente estar ali ajudando também o empreendedorismo. E sempre que possível estou crescendo também essa participação. Antes era em eventos pequenos, palestras. Agora a gente vai estar, por exemplo, em uma feira de negócios grande daqui de Belém. Então sempre estou também alcançando lugares maiores para nossa divulgação. Você falou também algo que eu acho que talvez não é bem um produto, mas é uma forma de trabalhar que é custo zero, né? Sim. Explica para o público como é que funciona esse custo zero, que vocês não... A pessoa pode talvez também até ficar um pouco desconfiada. Peraí, não vou pagar nada, eles vão trabalhar de graça para mim, como é que é isso? É isso mesmo. Tem muito esse efeito, né? As pessoas são desconfiadas em si em relação à cobrança. A cobrança antes, ela era feita muito por advogado. Só que a gente informa muito que a gente tem esse diferencial, porque a maioria dos advogados em si, eles trabalham com vários segmentos. Então, às vezes, a especialidade, ela traz, sim, informações específicas, informações ali mais importantes, um modo de trabalho mais especial. Então, o Leandro, por exemplo, e a doutora Laurinha, que hoje são nossos advogados, eles só trabalham com a cobrança. Eles não pegam outras causas. Então, ali dentro da cobrança, você acaba tendo experiências novas, experiências que talvez outros advogados, né, na rotina ali do dia a dia, não tenha tanta expertise em relação à cobrança. E a gente oferece o custo zero como um diferencial, como eu falei também antes. A gente confia tanto no nosso trabalho e a gente visa que o parceiro já está em prejuízo. Então, o parceiro vai tirar um dinheiro do bolso ainda para fazer essa cobrança. E aí é que tá, muitas empresas, elas caem no erro de contratar uma pessoa ali para ficar cobrando. Só que essa pessoa, ela não tem uma ferramenta de cobrança, ela não tem a expertise da cobrança, ela não sabe os tipos de devedores que ela tem que lidar. Então, para cada tipo, é uma cobrança. Realmente a gestão ali de uma carteira, ela tem as suas especificações, né? A gente tem até horário certo para ligar.
Então, eu tenho carteiras que eu vou ligar a tal horário, outras outro horário. Então, isso tudo é especializado dentro de uma régua de cobrança, que a gente chama, e que uma pessoa, claro, possa até ter essa expertise financeira, mas ela vai ligar ali para o devedor acaba enrolando ela e a empresa não vai ter esse resultado. Então, para mostrar para a empresa que ela não vai ter esse gasto e que a gente vai estar dando toda uma equipe especializada, a gente faz como se fosse uma espécie de teste mesmo. Me dê sua cobrança que eu vou lhe mostrar que o nosso serviço é eficaz e seguro. E aí as empresas geralmente começam até assim, vou te dar aqui um primeiro lote e depois as empresas já falam, não, quero te mandar toda a cobrança que eu tenho. Deveu, eu quero te mandar. E aí a gente já fala, não, espera 30 dias, já dá toda essa assessoria também para a empresa. Então, é basicamente isso. A gente não cobra para o nosso cliente não ter mais prejuízo e a gente acredita no nosso trabalho de recebimento. Então, por isso, a nossa efetividade realmente é muito boa. A gente vai estar ali cobrando com afinco até o final. Custo zero, né? Custo Importante zero. aí pro povo, porque, como você disse, já levei um calote aí de 50 sementes, eu vou pagar uma porcentagem, acaba que sai muito caro, né? Sim. Então isso é algo que eu gosto muito de falar, que vocês ajudam muito o empreendedor, o empresário, enfim, a conseguir o que ele tinha, né, real. Tanto que a pessoa, pô, tá, custo zero agora no começo, mas depois eu vou ter que pagar alguma coisa. Não, é até o fim do processo, né? Isso. Ele recebe exatamente o que ele tem que receber e quem paga vocês é o devedor dele. O próprio devedor, Eu costumo dizer muito que a gente é a extensão do financeiro da empresa, né? Então, é uma equipe de cobrança que a pessoa vai estar tendo dentro da empresa, até porque a gente se apresenta com o nome do nosso parceiro, né? E tudo mais, a gente trabalha para ele. Então, é aquela extensão de trabalho, uma estrutura, uma conta de energia, uma notificação, é todo o gasto que o cliente não vai ter. E quem vai ter é a gente. E a gente propõe, né, justamente esse retorno do valor original. Porque também, assim, aí muito cliente fala, mas eu não vou receber juros nem multa. Não. E a gente consegue convencer até com poucas palavras. Porque a gente fala, olha, esse dinheiro já está perdido. Você já tentou receber há quanto tempo? Quantas pessoas já cobraram essa pessoa e não receberam? Então, receber o original para você não vai ser um prejuízo, vai ser um ganho. Vai ser o justo. É um dinheiro que vai entrar para dentro da sua empresa que você nem está contando mais com ele. E você não vai gastar nada para isso, né? Então, eu vou colocar o valor original dentro do seu caixa e o devedor vai pagar as atualizações pra gente. E essas atualizações, hoje em dia, elas variam muito. A gente pode receber tanto 1% como 10%, porque a gente sabe que hoje também a negociação, né, a barganha tá muito grande. Ninguém mais quer pagar o valor cheio, todo mundo quer um desconto. Sim. E aí essa parte do desconto também fica na nossa responsabilidade. Se eu tenho que passar ali pro credor R$1.000, se eu ganhar 1.010, eu vou ficar com R$10, porque eu vou querer passar o valor ali pro credor para mostrar o meu trabalho também, mas é claro, a gente trabalha de forma efetiva para a gente receber ali também o nosso percentual completo. E quais outros diferenciais a Arca oferece para o seu parceiro hoje em dia? Você fala, isso aqui é o ponto realmente que complementa o custo zero. Na minha visão, até ali como essa parte, né, administrativa da empresa, o que eu gosto muito de falar de dentro da Arca, e eu sempre, quando busco oferecer esses serviços, eu visualizo muito isso. O que eu gostaria, né, de ter ali de suporte? Então, a gente tem um diferencial, que é o departamento jurídico. Então, toda empresa, às vezes, ela precisa ter o seu contrato analisado para verificar se as cláusulas estão certinhas. A maioria das empresas que a gente trabalha, por exemplo, são empresas que vendem, né? Essa nota fiscal, ela tá com todas as informações, ela tá sendo assinada, ela tá indo com uma nota promissória, porque isso lá na frente deixa o credor seguro de uma cobrança segura. Então, não adianta eu só vender de uma forma errada, e eu não vou ter essa garantia da cobrança. Porque se chegar lá para mim um contrato sem estar assinado, uma nota sem um canhoto de entrega assinado, eu não vou ter como cobrar. Então, a gente tem esse departamento jurídico, a nossa assessoria, né? Que a partir do momento em que a gente fecha o contrato, a gente vai rever toda essa parte também de dentro da empresa. Além de que a gente fica à disposição para qualquer dúvida, quando surgem também coisas novas, como por exemplo a LGPD. E agora o que eu faço?
eu posso cobrar? Tem devedor que tá me dizendo aqui que eu não posso estar passando meus dados, aí a gente já informa, a gente já, por exemplo, deixa à disposição algum aviso ou algum e-mail que o cliente possa estar passando para os clientes dele. Então, toda essa parte jurídica, que hoje eu acho muito importante para as empresas, né? Para elas estarem ali seguras do que estão fazendo e, claro, estarem seguras dos seus direitos lá na frente. É importante, porque a gente não faz só a cobrança, como eu falei. Então, a gente deixa o devedor seguro da cobrança. Entendi. E agora, só voltando um pouquinho, já que a gente falou bastante da Arca, né? Da Arca Cobranças. Sente vontade uma saudade de pilotar um avião, não? Hoje mais não, só de entrar nele pra passear mesmo. Inclusive passeou recentemente, quer contar um pouquinho dessa experiência pelo mundo? Foi muito bom também. A gente já tava há uns 8 anos aí sem umas férias. Desde o começo. Desde o começo. Essa é a parte ruim também, né? De trabalhar na mesma empresa e ali ter como sócio seu esposo, porque a gente sentia muito essa dificuldade de se ausentar, né? Então, vai se ausentar os dois, como é que vai ficar, o suporte e tudo mais. Apesar de que hoje a gente tem a tecnologia ao nosso lado, né? De qualquer lugar a gente pode estar trabalhando, pode ter esse acesso. Mas eu e o Leandro, a gente também é muito de estar presente. Então, a gente está presente ali realmente todos os dias na rotina da nossa empresa. A gente chega cedo junto com os funcionários. A gente tá ali realmente visualizando como se fosse uma máquina, né? Como que a máquina tá funcionando mesmo. Sim. E aí, eu já estava vendo também essa necessidade de verificar, como eu falei, como que essa máquina ia funcionar com a gente distante, né? A gente verifica que uma empresa realmente ela tá ali boa, que é quando a gente se ausenta e as coisas ocorrem normalmente, né? Então, além de descansar, claro, eu hoje tenho uma equipe, né, que tá toda treinada para isso e eu queria realmente visualizar como que ela se comportaria em relação a isso. E aí a gente se deu o prazer e o presente aí dessas férias um pouquinho longas, foram de 21 dias. E essa oportunidade, né, de conhecer aí tudo. E ainda tem um porém dentro disso, que eu era pilota de avião, né, e o Leandro, um dos maiores medos dele é andar de avião. Olha só, como é que casa essa paixão de andar Cada vez que eu saía de casa pra trabalhar ou pra fazer algum teste, alguma coisa assim, aí ele ficava agoniado, ficava doido, sem dormir. Olha, isso não vai dar certo, como é que eu vou ter paz e tudo viúvo. mais. Né? Nem casou, vou ficar Aí viúvo. eu falava, menina, só que pra quem é piloto de avião e tem isso, né? Eu sempre falava pra ele, mas o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, é mais seguro que um elevador, que um carro. E aí ele também tinha muito isso de ficar postergando as nossas viagens, porque ele tem medo de avião. Aí eu falei, não, tu vai. E ainda arrumei uma longa logo. Toma, tu vai agora e tem outra planejada que depois vai ser mais longa ainda. Se Deus quiser. Legal, então essa vontade de viajar eu acho que rege muito. Vontade de viajar não, esse gosto de viajar, né? Rege muito o teu primeiro sonho, vou dizer assim, né? Sim, sim. E é uma coisa assim que muita gente, inclusive, também me pergunta, que é importante dizer. É uma coisa que pra você, por exemplo, ficou frustrada ou ficou em aberto, hoje você tem vontade de voltar, ou se você tiver a oportunidade, de repente, de sair da Arca, você voltaria. E eu digo muito não. Tudo que eu faço, eu abro e fecho ciclos com facilidade. Sempre digo assim, com facilidade de que, por exemplo, eu fechei, foi porque eu quis e abri outros e ali eu já me realizei. Sim, então, concluiu o que tinha que concluir. Pra mim, eu concluí, fiz tudo o que eu tinha que fazer e foi ótimo. Aí a vida seguiu aqui pra outro rumo. Hoje eu tô aqui nesse outro rumo. Pra mim, nada ficou em aberto. Nenhuma das outras profissões ou caminhos que eu iniciei e não terminei ou não tive experiência. Então, pra mim, essa parte de piloto mesmo concluí. Já tive ali. Quem sabe lá na frente eu não tenho um avião, né? Que eu mesmo pilote. Um avião particular. Olha, é bom que você... Da Arca, né? É bom que você... Pra cobrar os outros em todo lugar do Brasil. Todo lugar do mundo. Vai cobrar na Europa, em Portugal. Aí já é uma carteira de piloto, mas... ainda tem isso, né? Mas tu consegue, rapaz. E pra esse 2025, quais os planos da Arca? Já é o avião? Ainda não, quem sabe, né? A gente nunca sabe. Mas 2025 eu almejo, sim,
novas metas, novos clientes, que a gente evolua, né? E junto com a gente, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros. E seria realmente isso. Só tenho a agradecer realmente pela nossa caminhada e que a gente continue seguindo esse caminho mesmo, que é de honestidade, de muito trabalho. E com certeza a gente busca também parceiros que estejam ali dentro dos nossos princípios. Pra gente finalizar, a gente sempre tem uma perguntinha que a gente faz. Hoje em dia, né, na sua parceria longa aí, como eu disse, eu realmente tenho que parar para contabilizar quanto tempo, porque você fala que é 3 anos, o doutor Leandro fala que é 4, e eu também já fico confuso, não sei quanto é. Mas é uma parceria longa, né? Sim. Nesses 3 anos a 4, o que a AS tem representado para a Arca, mas na tua visão? Na minha visão, na realidade, eu sempre digo até pro Leandro, né? Que vocês fazem parte da Arca. Para mim, vocês não são uma empresa à parte, vocês são a empresa da gente que é dessa parte de marketing mesmo. Então, nem visualizo hoje essa parte sem vocês. Nem pode. E são parceiros mesmo ali que estão com a gente. A visão é de continuar, claro, junto com a gente. E que só veio a crescer junto mesmo com a empresa, né? Entendendo todo também a nossa evolução. E hoje, com certeza, eu conto com vocês dentro do meu time. Então é isso, gente. Esse foi o bate-papo aqui com a Tatiana Negrão, né? Tati Negrão. Muito obrigado, Tati, pelo teu tempo. Se eu tivesse o tempo livre, a gente seguia direto, mas a direção sempre fica me cortando. Não sei por que isso, olha. Fica falando pra parar, porque o vídeo fica muito longo depois pra editar. Mas olha essa eu vim dizendo que eu não ia falar muito, né? É isso. Mas muito obrigado pelo teu tempo, por esse bate-papo, tá? Quem tiver dívidas, né? Quem quiser Pix, quem tá sem receber Pix, aqui na descrição do YouTube tem todos os contatos, tem o site da Arca, o Instagram, o número, pode entrar em contato. Quem estiver vendo no Instagram também, entra aí na rede social. Muito obrigado, Tati, pelo teu tempo mais uma vez. Foi uma honra essa conversa. E não se esqueçam de seguir a Arca, deixa o like onde você estiver assistindo, compartilha, manda para alguém que você acha que essa pessoa se interesse por esse assunto, que pode edificar a vida dela de alguma forma. Até um próximo episódio. Falou, galera!